Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, no capítulo 16, e o versículo de número 15, onde está escrito assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Aqui estamos diante de uma ordem dada pelo Senhor Jesus após a sua morte e ressurreição. Quando ele apresentou-se diante dos seus discípulos, ele encarregou-os de pregar o evangelho a toda criatura em todo o mundo. Ou seja, em todos os lugares habitáveis onde houver uma pessoa, ali o Evangelho de Jesus Cristo deve chegar conforme a sua ordem para os seus discípulos. Ele os preparou por um período de 3 anos, pregando, ensinando, demonstrando como realizar a obra de Deus, e prometeu a eles o revestimento de poder que daria a eles o poder necessário, a unção espiritual, o encorajamento, a intrepidez, a sabedoria divina, para que eles saíssem, então, mundo afora, pregando o Evangelho. Mas observemos aqui, nós vamos falar sobre o Cristo do Evangelho. Muitas das vezes nós cometemos o lapso de proferir os evangelhos. E costumamos falar que na Escritura existem 4 evangelhos. Não, isto não é correto, não é verdade, porque tanto o evangelho que Mateus escreve é o evangelho de Jesus. O evangelho que Marcos escreve, evangelho de Jesus. O evangelho que Lucas escreve, evangelho de Jesus. O evangelho que João escreve, evangelho de Jesus. Então, o evangelho é um só. Porém, os evangelistas registrados na Escritura são 4 evangelistas. Por quê? Porque cada um deles foi usado por Deus para tratar da obra de Jesus, desde a promessa da sua vinda, o seu nascimento, a sua vivência, o seu ministério, o seu sofrimento, sua prisão, crucificação, morte, ressurreição e ascensão. Todos os 4 evangelistas vão tocar nestes pontos que são essenciais. É o conteúdo do evangelho. Por isso Jesus disse: pregai o evangelho. Senão ele dizia: ide por todo o mundo e pregai os evangelhos. Mas ele não disse isso. Ele disse: ide e pregai o evangelho. Quando diz o, é que o evangelho é único, é um só. Porém, os evangelistas são 4. Por que isto? Porque cada um deles, usado pelo Espírito Santo, foi direcionado por Deus para escrever a um povo específico. Portanto, cada evangelista, dentro da visão que Deus lhes deu, ele destacou pontos na vida de Jesus e que ele registrou com base no objetivo ou nas pessoas que eles estavam direcionados por alcançar. Porém, o que há em um evangelho, o que há em um evangelista, há nos outros com palavras e com expressões diferentes, mas no bojo significa o mesmo evangelho. Por exemplo, nós encontramos Mateus. Mateus foi usado por Deus para escrever o evangelho de Jesus Cristo, direcionado então para os judeus. Portanto, quando Mateus escreve, nós vamos encontrar que ele vai apresentar sobre reino, rei e súditos. É a tônica da maneira como Mateus escreveu o evangelho de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele tinha em mente alcançar os judeus. E note que em Mateus ele traz referências de profecias anteriores que se cumpriram na pessoa de Jesus.
Por isso, ele apresenta Jesus como rei. O evangelho de Jesus, que foi escrito por Mateus, ele é direcionado aos judeus, porque ali toca profundamente nas profecias, e eles então são observadores da profecia para comparar o cumprimento. Aí a razão porque Mateus escreveu com este objetivo em mente. Já quando encontramos Marcos, ele escreveu o mesmo evangelho de Jesus, porém agora com o foco nos romanos e nos servos, porque havia muitos servos na época que Roma dominava. Então se Mateus apresenta Jesus como rei, Marcos apresenta Jesus como servo. E como servo que vem, que habita, que move, que trabalha, que age no meio do seu povo. Mas o evangelho é um só, porém a linguagem é de acordo com o povo para o qual ele está sendo direcionado. Observe que em Marcos ele não faz muita referência a o que diz a Escritura ou de acordo com a profecia. Não. Sempre nós vamos encontrar em Marcos as expressões e logo e de repente, quer dizer, coisas rápidas, porque o servo não tem muito tempo disponível. Mas o tempo que ele tem, dentro da linguagem em que Marcos colocou o evangelho de Jesus para eles, dá sim para compreender. Já Lucas escreveu para os gregos que buscam sabedoria, buscam detalhes, estas coisas assim. E ele apresentou o evangelho de Jesus, apresentando Jesus como filho do homem. E o filho do homem veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Então lá vamos encontrar a expressão filho do homem, falando sobre a humanidade de Jesus. Mas os mesmos relatos que tem em Mateus, em Marcos, tem em Lucas. Então isto prova que é um evangelho só. São chamados evangelhos sinóticos porque os três evangelhos contam o mesmo fato, porém cada um com uma linguagem. Mateus para os judeus, Marcos para os romanos, Lucas para os gregos. E João, que também escreveu o evangelho de Jesus Cristo, ele já foca um outro ponto de vista. Ele procura destacar Jesus como filho de Deus. Então, a divindade do Senhor Jesus. Portanto, nós vamos encontrar em João, dizendo crer, receber, fé. Todas estas expressões estão ligadas à questão da espiritualidade. Então, Mateus apresenta Jesus como rei, a figura que o representa é de um leão, o leão da tribo de Judá. Marcos apresenta como servo, a figura representativa é do boi, o animal de carga. Lucas apresenta como filho do homem, como a figura de um homem, e João como a figura de uma águia, que vive nas alturas. A divindade, a espiritualidade nos leva sempre para as alturas da presença de Deus. Então, identificando isto, há somente um evangelho, porém 4 evangelistas, no ponto de vista que cada um apresentou o evangelho de Jesus. Mesmo porque Paulo, quando pregou o evangelho, ele disse: eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Ele não disse: não me envergonho dos evangelhos de Cristo, mas do evangelho de Cristo. Por quê? Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Olha o que Paulo deixou registrado na Epístola aos Gálatas, no capítulo 1, versículos 8, diz assim: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Anátema é maldito, desprezível. Então ele diz aqui: por quê? Mas faço saber que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Eu não recebi nem aprendi de homens, mas recebi pela revelação de Jesus Cristo.
Então, prova-se aqui que há somente um evangelho, porém, 4 evangelistas. Então, quando fazemos referência ao evangelho, nós podemos dizer Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João. E quando Jesus deu a ordem, pregai o evangelho. Então, tornando claro que há um único evangelho. E evangelho significa boas novas de salvação. Então, quem é o Cristo do evangelho? Bem, em síntese, para Mateus ele é rei, para Marcos ele é servo, para Lucas ele é filho do homem, para João ele é filho de Deus. Mas temos outra definição dentro destes evangelistas com respeito a Jesus. Por exemplo, quando chegamos em Mateus, no capítulo 1, e o versículo 1, está escrito assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Quem é Davi? Quem é Abraão? Foram os patriarcas que ao longo dos séculos anteriores à vinda de Jesus encarnado, estiveram na direção de Deus e através deles o Senhor Deus lhes fez promessa que de Adão nasceria, que a descendência de Abraão seria para abençoar a terra. E dentro desta descendência de Abraão, que passou por Abraão e na linha do tempo, passou também por Davi, que foi o rei de Israel, segundo o coração de Deus, e diz que a geração de Jesus, que é filho de Davi e é filho de Abraão. Então aqui está contando a história, desde o princípio até chegar em Cristo. Então, o Cristo do Evangelho é o Cristo da história. Tanto é que a história ela é contada antes de Cristo e depois de Cristo. Então, Cristo realmente, com a sua existência aqui, marcou a história da humanidade, em antes e depois de Cristo. Então, o Evangelho fala de um Cristo que viveu há milênios, mais de 2000 anos atrás. No entanto, ele entregou-se como sacrifício a Deus para derramar o seu sangue, morreu, foi sepultado, mas ressuscitou e está vivo para todo sempre. Todos os homens, por maiores que foram na classificação da humanidade, eles morreram e já não existem mais. Mas Jesus, quando apresentou a João, ele disse: eis aqui o que fui morto, mas estou vivo para todo o sempre. Então ele continua a ser o Cristo da história. E Jesus continua o mesmo quando fisicamente, agora espiritualmente, ele continua o mesmo, realizando a mesma obra pela qual ele veio se entregar em favor da humanidade. Então, nós encontramos que Jesus continua o mesmo, continua poderoso, conforme os discípulos do caminho de Emaús disseram, que ele era poderoso em palavras e obras. Então, Jesus é poderoso para pelo menos 5 coisas que podemos observar. Ele é poderoso para salvar. Ninguém pode salvar. Jesus pode. Ele é o único Salvador. Segundo, Jesus é aquele que veio para santificar. Santificar é nos consagrar e nos separar para Deus. Só Jesus tem o poder de fazer isto. Terceiro, ele veio e prometeu batizar com o Espírito Santo. O próprio João, quando anunciou a vinda de Jesus, diz: eu vos batizo com água para arrependimento, mas após mim vem um que eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo
e com fogo. É só Jesus que batiza com o Espírito Santo. Ninguém tem este poder. Ele é de Jesus. Quarto, ele veio para curar os enfermos. Tanto é que a palavra de Deus diz, ele andou ensinando, pregando e curando os enfermos, repreendendo as enfermidades e as opressões demoníacas. Mas ele também, como Cristo da história, ele permanece o mesmo porque ele sustenta e guia todos aqueles que nele creem. Portanto, nós hoje estamos servindo porque ele nos sustenta e nos guia e nos mantém na sua presença, alimentando em nós a fé, a esperança e a expectativa desta comunhão maravilhosa. Então, em primeiro lugar, o Cristo do Evangelho é, no dizer bíblico, o Cristo da história. A história não tem nenhum significado se dela tirar Cristo. Tanto é que ela foi dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Então, é o Cristo da história. Mas quando observamos em Marcos, no capítulo 1, e o versículo de número 1, está escrito assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ora, se o Cristo da história é filho de Abraão e filho de Davi, o Cristo que Marcos apresentou é o Filho de Deus. Então, ele é o Cristo de Deus. Então, o Cristo de Deus, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E como dissemos, ele é filho do homem, mas ele é também filho de Deus. Filho do homem, falando da humanidade. Filho de Deus, falando da divindade do Senhor Jesus. Então, é o Cristo de Deus. Este é o Cristo do Evangelho. Ele é o Cristo da história, mas é também o Cristo de Deus. E em Marcos, capítulo 1, versículo 14, está escrito assim: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus. Não diz evangelhos, diz evangelho. O evangelho do reino de Deus. Este foi o evangelho. Então aqui encontramos o Cristo do evangelho, é o Cristo da pregação. Por isso, toda pregação, ela deve ser cristocêntrica. Qualquer pregação que não seja cristocêntrica, ela não pode ser equiparada ao Evangelho de Jesus Cristo. Porque a pregação cristocêntrica é Cristo no centro. E Deus o colocou com esta condição. E a nossa felicidade é porque Cristo é o centro. E para ele convergem todas as coisas. E a humanidade perdida se volta para o chamado de Jesus e se dirige a ele, e por ele é perdoado, liberto, transformado e adotado na família divina. Então, Jesus é o Cristo da pregação. Por isso é que é nosso dever, em toda e qualquer pregação que fizermos, pode-se começar em qualquer texto bíblico da Escritura, mas tem que levar a Cristo. Cristo, porque ele é o Cristo da pregação. A pregação só tem autoridade se for cristocêntrica. Não sendo, ela não tem nenhuma autoridade. Então Jesus veio trazer a mensagem de Deus para os homens. Então, quando eu prego o Evangelho de Cristo, eu estou novamente trazendo à lembrança a mensagem de Deus que Jesus veio trazer para a humanidade, e enquanto esteve aqui, ele ensinou, ele pregou e ele demonstrou através de milagres o poder deste evangelho poderoso. Então, é o Cristo
da pregação. Em quarto, nós encontramos aqui, ainda em Marcos 1:15, que diz assim: e dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Então aqui encontramos que é o Cristo de Deus, é o Cristo da pregação e é também o Cristo do reino. Ele veio para inaugurar um reino. E as pessoas pensavam que era um reino político. E perguntavam a ele: restaurarás tu neste tempo a Israel? Ele disse: os tempos e estações pertencem ao Pai. Jesus veio falar de um reino de natureza espiritual, que ele é o rei, e aqueles que nele creem, nós que fomos alcançados e salvos por Jesus, somos súditos do seu reino. E a lei, a constituição do reino é o evangelho de Jesus Cristo. Então aqui está, ele não somente veio pregando o evangelho do reino de Deus, mas ele chamou as pessoas para se arrepender e crer no evangelho. Então, ele é o Cristo do reino de Deus. Ele disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, mas o reino de Deus está em vós. Quando com Nicodemos ele falou: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então, para entrar no reino, ver e entrar, é preciso nascer de novo. E isto só é possível através da conversão, como resultado, a salvação através de Jesus Cristo. O nascimento espiritual abre-nos a porta deste reino espiritual do qual nós fazemos parte. Mas em quinto lugar, nós encontramos aqui ainda no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 1 e o versículo 4, está assim: para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Lucas procurou detalhadamente, de maneira correta, ter as informações de maneira minuciosa, para ter todas as informações concretas e verdadeiras e apresentar diante de Teófilo. Para quê? Para que ele então pudesse ter a certeza das coisas que ele tinha ouvido a respeito de Jesus. Portanto, o Cristo do Evangelho é o Cristo da experiência. Quando nós passamos a estudar as Escrituras, nós vamos ter um conhecimento experimental de Cristo em nosso coração. Por quê? Porque ao estudar as Escrituras, nós vamos aprender e conhecer o que elas dizem a respeito de Jesus. E quando vamos a Ele em oração, com aquela revelação da palavra de Deus, nós vamos pedir ao Senhor que aquilo se torne real na nossa vida. E aí, então, ele é chamado o Cristo da experiência. Cada um de nós que fomos alcançados e salvos por Jesus, nós não vivemos pela experiência de outro. Nós temos a nossa experiência pessoal com Cristo. Cada um de nós temos esta experiência, porque ele habita em nós. Não tem como viver pela experiência de terceiros. Não. Nós ouvimos a pregação, ouvimos o evangelho, mas ele só terá valor na nossa vida quando entrar em nós e nós passarmos a ter esta experiência com este Cristo maravilhoso, que é o Cristo do evangelho. Então nós vimos aqui em 5 pontos o Cristo do evangelho. Então o Cristo do evangelho, em primeiro lugar, ele é o Cristo da história. Segundo, ele é o Cristo de Deus. Terceiro, ele é o Cristo da pregação. Quarto, ele é o Cristo do reino. Quinto, ele é o Cristo da experiência. Então veja quantas coisas boas
nós recebemos através de Jesus. Por isso que o centro do evangelho é Cristo. Quando se diz pregar o evangelho, é pregar a Cristo. Foi o que Filipe fez quando foi disperso e ele foi direcionado por Deus para ir a Samaria. Veja o que diz aqui no capítulo 8 e o versículo de número 4. Diz assim: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Pregar o evangelho é pregar a Cristo, é falar sobre o Senhor Jesus Cristo. Então, não são 4 evangelhos, é um único evangelho, 4 evangelistas com visões diferentes, dado o povo que eles precisavam alcançar: judeus, romanos, gregos e o povo de Deus. Então, é este o sentido. Porém, o evangelho é único. Não existe 2 evangelhos. Existe um único evangelho que é chamado o evangelho de Cristo. Então, o Cristo do evangelho é este, que marcou a história, que vem do coração de Deus, que é o centro da pregação, que estabeleceu um reino espiritual e que cria em nós experiências reais e vivas do seu poder e da sua presença. Que possamos ter esta alegria de pertencer a este reino estabelecido por Cristo e que ele continua sendo Senhor, Salvador da nossa vida. Este é o Cristo do Evangelho. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.